Olá pessoal, Pastor Denis Souza falando aqui. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o tema como ter intimidade com Deus, de uma forma simples, passo a passo e prática, tá bom? O mais importante para mim é que você aprenda e consiga colocar em prática tudo aquilo que eu estou ensinando. Vamos lá, como ter intimidade com Deus? A Bíblia Sagrada nos conta, no Evangelho de Mateus, capítulo 3 em diante, que Jesus, após ser batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto ele foi tentado pelo inimigo. Na palavra está escrito que após 40 dias de jejum e oração, Jesus sentiu fome. E quando Jesus sentiu fome, o inimigo se apresenta a Jesus fazendo propostas indecentes, tentando satisfazer a necessidade de comida de Jesus, o corpo dele precisava de comida, mas o diabo queria atender a necessidade de Jesus de uma maneira que conduzisse Jesus ao pecado, ao erro, e o afastasse de Deus. E aqui, lendo esta passagem, eu aprendi uma lição maravilhosa que eu quero compartilhar com todos vocês. Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, o diabo se apareceu apresentando a Jesus uma estratégia ilícita. Se você de fato é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus recusa a estratégia de Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, olha só que interessante. O que isso tem a ver com intimidade com Deus? Jesus, para manter a sua intimidade com Deus, colocou a vontade do Senhor na frente das suas próprias necessidades. Jesus teve fome. O diabo apresentou uma forma dele conquistar pão e Jesus rejeitou a oferta do diabo e preferiu continuar com fome do que pecar contra Deus. Trazendo isso para a minha e para a sua vida espiritual. Se nós quisermos de fato ter intimidade com Deus, nós precisamos colocar a vontade do Senhor na frente dos nossos desejos e até mesmo das nossas necessidades, para que isso fique mais próximo da sua realidade. Sabe quando você chega em casa à noite, você está cansado, está cansada e o seu corpo pede desesperadamente um momento de descanso? Pois bem, para ter intimidade com Deus, nós precisamos colocar a vontade do Senhor na frente da nossa necessidade física. Ou seja, antes de ir dormir, mesmo estando tão cansado, tão cansada, você vai separar um tempo e vai orar, vai buscar a Deus antes de ir dormir. Assim você está colocando a vontade do Senhor, que é que você ore, na frente da sua necessidade de descansar. Um outro exemplo, vamos supor que você acordou de manhã com aquela baita fome. A necessidade do seu corpo é se alimentar, mas e a necessidade do seu espírito? É jejuar, se consagrar a Deus. Então, por amor a Deus, você vai colocar a vontade do Senhor na frente da sua necessidade de comer e vai fazer ali algumas horas de jejum. Então, nesses dois exemplos, você está colocando a vontade de Deus, de que você ore, de que você jejue, na frente da sua necessidade de descansar e de comer. Detalhe importante, tá bom? Você sempre vai colocar Deus na frente da sua necessidade de uma maneira que não afete a sua saúde física, que não prejudique o seu corpo físico. Afinal, também é mandamento de Deus que você não se mate, tá? Que você não prejudique o seu próprio corpo. Então, vamos trazer isso para a prática. Ficar algumas horinhas sem dormir não vai te matar. Colocar a Deus na frente das suas necessidades, nesse exemplo específico, não vai te matar nem prejudicar o seu corpo. Então eu não aconselho ninguém aqui a ficar a noite inteira orando e não dormir nem uma horinha, que aí você vai estar se auto-prejudicando, tá? Não é esse o conselho que eu estou dando. Mas ficar 30 minutinhos antes de dormir acordado, ficar uma horinha antes de dormir acordado, não vai fazer mal ao seu corpo. Vamos supor que você não tenha problema físico grave, então você ficar algumas horinhas sem comer não vai trazer prejuízo para o seu corpo. São sacrifícios agradáveis a Deus. Agora, no caso de uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, problemas físicos, que por orientação médica ela não deve ficar muito tempo sem comer, ok, não faça jejum nesse caso, tá bom? Mas não é o caso da grande maioria dos cristãos. Tem muita gente que não ora, porque o cansaço sempre vence. Tem muita gente que não jejua, porque a fome sempre vence. Essas necessidades nos impedem de ter intimidade com Deus. Um outro ponto muito importante, que vai aumentar a sua intimidade com o Senhor: oração. E aqui, na questão de oração, eu não digo para você orar 10, 20 minutinhos por dia. Não. O ideal seria que nós, que queremos ter intimidade com Deus, orássemos por mais de 1 hora por dia. Agora eu vou te mostrar isso na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 40 em diante. Olha só o que Jesus diz. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, quem disse a Pedro foi Jesus: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Então, nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus, antes de ser entregue para ser crucificado, ele foi para o monte orar. E enquanto ele estava orando, ele levou seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E a palavra nos diz que estes homens que Jesus levou consigo não conseguiram vigiar com Jesus em oração. Então eles acabaram dormindo enquanto Jesus orava.
Jesus repreende Pedro dizendo: você não consegue vigiar comigo, nem por uma hora. Agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Nos dias de hoje, muitos cristãos não conseguem orar nem uma hora por dia. Ah, pastor, mas isso significa que se eu não orar nem uma hora por dia, eu não vou ter intimidade com Deus? Vamos lá. Existe uma diferença entre ter relacionamento com Deus e ter intimidade com Deus. Se você orar 10, 5, 20 minutinhos por dia, você já tem um relacionamento com Deus. Deus vai ouvir a sua oração e também vai respondê-la quando você estiver agindo da forma devida na presença do Senhor. Só que, para ter intimidade com Deus, você precisa se esforçar um pouco mais. Com 10 minutinhos por dia, sinto muito, não dá para ter intimidade com Deus. Ouvir a voz de Deus diretamente, ver a face do Senhor frente a frente, caminhar com Deus, receber orientação direta de Deus, receber consolo diretamente vindo do Senhor, para que você conquiste esse nível de relacionamento com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, você precisa orar no mínimo 1 hora todos os dias, daí para cima. Eu posso pegar como referência em vários livros históricos, você vai ver isso, grandes líderes, grandes homens e grandes mulheres de Deus, que foram tremendamente usados pelo Senhor, costumavam orar 1, 2, 3, 4 horas por dia. John Wesley, Heróis da Fé, Billy Graham, são várias as referências que nós temos e todos eles faziam a mesma coisa. Dedicavam muito tempo buscando a Deus. E por dedicar tanto tempo buscando a Deus, o Senhor se apresentava de maneira intensa e maravilhosa na vida deles. Então vamos trazer esses conselhos para a nossa vida espiritual. Se você realmente quer ter intimidade com Deus, primeiro, coloque o Senhor na frente das suas necessidades e dos seus desejos. Além disso, busque a Deus todos os dias em oração por mais de 1 hora por dia. E tem um terceiro conselho muito valioso: procure evitar toda espécie de pecado possível. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quanto menos você pecar, mais próximo do Senhor você vai estar. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais atentos seus ouvidos estarão à voz dele. E mais abertos serão seus olhos para ver a gloriosa presença dele em todos os lugares que você passar. Meus amigos, brevemente voltarei com mais conselhos práticos para a sua vida espiritual. Deus te abençoe e até mais.